Bom, entre o Natal e o Ano Novo eu tentei gravar um vídeo. Gravei um vídeo com tanto longo, mais ou menos 50 minutos. Até eu olhei assim e falei, nossa, ficou grande demais. E tentei fazer o download umas 5 ou 6 vezes e a plataforma não. Seja com Wi-Fi, dados móveis, não foi. Vamos ver se esse aqui um pouco mais curto vai, né? Agora já passou as festas de Réveillon e tal, tá? Vou falar em Natal, Ano Novo, espero que vocês tenham tido uma ótima ceia de Natal, espero que vocês tenham tido uma noite de Réveillon muito boa, sem exageros, tá? E se exagerou que o único prejudicado tenha sido você, não ninguém mais, tá? Em 2005, independente dos planos que vocês traçam, tá? Privilegiem a saúde. Até porque vocês vão precisar da saúde para fazer esses planos, da própria saúde física, mental, para fazer esses planos que vocês traçaram fazer acontecer, tá? Então eu desejo tudo de bom para vocês nesse ano de 2025. Vamos lá. 2024, o ano que passou, para mim que curte automobilismo, foi um ano legal, né? Sabe? Sempre a cada 10 anos que a gente avança, que se distancia da morte de cena, sempre é um ano emblemático. É um ano que sempre vem a homenagem, principalmente na Fórmula 1, que eu acompanho, principalmente por causa desse cara, né? Então, 2024 foi um ano que marcou aí 30 anos sem ele, então tivemos uma homenagem bacana. No final do GP, no final de semana do GP da Emília-Romagna, né, como agora é chamado, o GP de Imola, teve lá um ex-piloto, Sebastian Vettel, guiando o MP4 8, que é o carro da temporada de 1993, o último carro que o Senna guiou pela McLaren, né? Aquele carro tinha um nariz de tucano, né? O Sebastian Vettel comprou esse modelo, inclusive, né? Então foi muito legal ele exibindo esse modelo lá em Imola. No mesmo final de semana, em Mônaco, outro ex-piloto de Fórmula 1, Ed Vine, guiou uma Lotus preta dele pelas ruas de Mônaco, né? Agora não sei se foi a Lotus de 1985 ou se foi a Lotus de 1986. Era uma Lotus preta, tá? Aí no final de semana oficial do GP de Mônaco, Fórmula 1, né? Tirando de lado que foi a pior corrida do ano, de 2024, né? Corrida de Mônaco é um porre assistir, mas teve a vitória lá do Lando Norris, piloto da McLaren, tá? E a McLaren mandou um layout de cores na lataria do carro, um verde e amarelo muito bonito, né? Tá lá para homenagear não o Senna e também, né? Brasil, né? Já que o Senna é brasileiro, muito bonito mesmo. Eu fiquei desejando que a McLaren trouxesse esse carro para Interlagos na corrida do GP de São Paulo, mas infelizmente não trouxe. Mas trouxe, tá? Um modelo do carro que o Senna foi bicampeão, né? Em 1990. Acho que é o MP4 5B, se não me falha a memória, né? E o Lewis Hamilton, que ainda é um piloto em atividade na Fórmula 1, 7 títulos mundiais, mais de 100 pole position, mais de 100 vitórias na carreira, ainda recordista de presença do pódio, ex-piloto da McLaren, um cara que tem aí, né, um fanatismo muito grande pelo Senna, na época que ele corria de kart, até todo o período dele como piloto na McLaren, quando ele começou na Fórmula 1, as cores do capacete dele eram uma referência ao Senna, ele fala direto sobre o Senna, na vitória, ele fez uma vitória espetacular em 2021 em Interlagos, largando em décimo, chegando em primeiro, né? Na volta de desaceleração, tremulando a bandeira amarela, quando quebrou o recorde de pole position do Senna, ganhou o capacete que a família Senna mandou para ele lá no circuito Gilles-Villeneuve, no Canadá. Foi eleito cidadão honorário brasileiro pelo Congresso Nacional, né, em 2022, enfim. Ficou em ótimas mãos, né, ele mesmo guiar o carro ali, dar algumas voltas em Interlagos, sabe? Debaixo de chuva, sabe? Fazendo uma referência ao Senna ser, né, ter uma performance extraordinária em pistas úmidas, né? Enfim, foi legal, fez por merecer. Digo isso porque, né, alguns pilotos brasileiros, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa, alguns ficaram cheios de mimimi, mas, enfim, ficou de bom tamanho o Hamilton guiar aquele carro lá, tá? Pelo menos na minha opinião, tá? E aí, o 2024 fechou com a Netflix lançando ali no último final de semana de novembro essa minissérie em 6 episódios com média de duração de 45 minutos, né?
Quando eu vi que era 6 episódios de uma minissérie, eu falei, infelizmente, muita coisa boa vai ficar de fora. Ficou, né? Por uma questão orçamentária, não só por uma questão orçamentária, mas eu acho que em termos de orçamento, o filme, a minissérie mostrou um acabamento técnico muito bom, né? Mas principalmente porque está em 6 episódios, não dá para mostrar tudo que foi a Ayrton Senna. Então, se fosse uma série, um seriado de 15 a 20 episódios, beleza, né? Aí daria para fazer. Daria para colocar muita coisa, né? Colocar coisas até que pouquíssima gente sabe. Mas, enfim, achei legal, achei bacana, tá? Essa minissérie, ela respeitou a cronologia dos fatos, não houve muita manipulação de puxar algo daqui para cá, de lá para lá, né? Coisa que é perfeitamente normal em cinebiografia, né? Mas na minissérie eles respeitaram a cronologia dos fatos com alguns flashbacks, né? Tá? Para esclarecer alguns pontos de vista, enfim, eu gostei. E a escolha do elenco, tá? Eu achei interessante, tá? Porque buscaram atores, atrizes que ficaram muito parecidos com seus intérpretes, né? Tem falado o trabalho de caracterização, né? Cabelo, maquiagem, figurino, né? Enfim, foi muito bacana. Falei do acabamento técnico, gostei do acabamento técnico, trabalho de direção de arte para reconstituir, tá? Castes, a reconstituir o primeiro, inclusive o primeiro kart que o seu Milton deu para ele guiar, os carros da Fórmula Ford 1600, que ele começou quando ele passou a competir com carro de Fórmula, né, em 1981, o carro da Fórmula 3 de 1983 e alguns dos carros que ele guiou na Fórmula 1 e carros também guiados por oponentes dele, né, oponentes ferrenhos dele. O trabalho de direção de arte para reconstruir, tá? Reconstruir o modelo desses carros foi muito interessante, né? E gravaram e foram buscar inspiração em alguns autódromos no Uruguai, na Argentina, que eles falaram, né? Porque os autódromos atuais, mesmo que faziam da Fórmula 1, estão muito diferentes, muito modificados em relação ao que eles eram 20, 30, 40 anos atrás, né? Eles até falaram, olha, o S do Senna hoje é completamente diferente da época que o Senna correu ali, tá? Então foi buscar no autódromo uruguaio um S parecido, mais intenso com o S do Senna para poder, né, recriar. Então, houve muito fundo verde ali para fazer um trabalho de computação gráfica, né? A computação gráfica, ela vai preenchendo as lacunas que faltam, né? Vai preenchendo o zebra, vai preenchendo o trecho de arquibancada, patrocinador, enfim, né? Paisagens naturais da época, enfim, né? Ficou bacana, né? Uma coisa que me incomodou, principalmente na hora de retratar algumas corridas, alguns empates que o Senna teve com alguns outros pilotos, foi os sucessivos cortes de câmera, né? Sabe? Às vezes, em uma fração de 10 segundos, você dava a sensação de que tinha, em 10 segundos, mais de 100 cortes de câmera, tá? Isso me incomodou um pouco, tá? Sabe? Não foi um retrato tão... Esses recortes, esses cortes sucessivos de câmera na hora de retratar os empates da pista, tá? Os duelos dentro da pista, cortou um pouco a realidade do fato, mas nada que atrapalhasse a experiência de assistir o seriado, tá? Como eu disse, eu acho que era essencial, tá? O intérprete, o protagonista funcionar, tá? E o Gabriel Leone, a escolha, né? Foi a escolha para fazer o Senna, né? Um ator de 31 anos de idade, o Senna tinha 34 quando perdeu a vida lá na Tamborella, né? Tá? O moleque mandou muito bem. 2 anos antes de 2022, eu vi um filme que ele fez com Alice Braga, tá? Sem nem saber que ia ter o seriado, chamado Eduardo Mônica. Esse Eduardo Mônica é baseado numa letra de música escrita, composta pelo Renato Russo para a banda Legião Urbana, tá? Então o filme, ele faz o enredo, o roteiro do filme é em cima da letra da música, tá? Inclusive o mesmo processo feito com o Faroeste Caboclo em 2013, que também é uma letra da música do Renato Russo, né? Mas eu acho que esse Eduardo Mônica é um filme até melhor, mais interessante de assistir do que o Faroeste Caboclo. Então, Eduardo Mônica, dou a dica aqui, se vocês quiserem assistir, procurem,
O Gabriel Leone manda muito bem, não se intimida com a presença da Alice Braga, uma atriz veterana, né? E aqui o Gabriel Leone, eu sinto que ele pegou o Senna como personagem da sua carreira. Eu falo, não, eu tenho que fazer esse trabalho funcionar, vingar, porque por lá no futuro pode abrir portas para mim, tá? Ele entendeu a importância do Ayrton Senna e ele mandou muito bem. O roteiro, o script chegou para ele mandou muito bem, tem alguns tracinhos um pouquinho semelhantes. O Senna ele não tá, fisicamente falando, na minha opinião, ele não é tão parecido com o Senna, mas também não está tão distante. Então, beleza, mas para traçar a personalidade do Senna, ele mandou muito bem, tá? Essa minissérie foi dirigida aqui, anotei o nome, pelo Vicente Amorim, tá? E o primeiro episódio já fala sobre a vocação, né? Por que o Senna se tornou um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, da história do automobilismo liberal, um piloto acima da média, fora de série, tá? Para muitos o maior de todos, né? Por que ele foi essa coisa toda? E o primeiro episódio deixa muito claro isso, né? Retratando ali tempo de escola, meninão, moleque, o seu Milton fazendo uma espécie de kart improvisado lá para ele correr, porque ele já mostrava muita imperatividade, né? E conversas com o mecânico, com o engenheiro, o feeling, né, dele dentro de um carro, para saber se o carro estava numa situação saudável ou não, né? E, enfim, a vocação dele para se tornar o piloto que ele se tornou, tá? O primeiro episódio já mostra isso, e mostra isso muito bem, tá? E ao longo da série, ao longo da minissérie, a questão da ambição do Senna. Essa coisa de ele nunca estar satisfeito com pouca coisa, de sempre querer aprender mais e sempre desejar mais, né? Não querer ser somente mais um piloto que está chegando ali para fazer 100 e poucas voltas e não chegar a lugar nenhum. Não ter objetivo nenhum, não. Objetivo de aprendizado, de aprimoramento e de superar limites, tá? Então a questão da ambição do personagem, eu acho que a minissérie trabalhou muitíssimo bem, em detrimento de algumas outras coisas, de muitas coisas que a minissérie deixa de fora, né? Por exemplo, 1984, primeiro ano dele na Fórmula 1, equipe Toleman, tá? O cartão de visita dele, tá? O cartão de visita dele, seja para os demais pilotos, seja para a mídia, para os fãs, torcedores de modo geral, para o mundo inteiro. O GP de Mônaco, 1984. Tá? Muitos já conhecem a história, GP de muita chuva, largou lá atrás e começou a enfileirar um monte de piloto. Tá? E quando a chuva estava dando a treca, que a pista já estava ficando uma situação um pouco mais confortável para ter disputa, né? Ele estava chegando lá na próxima líder da corrida, aí houve uma decisão arbitrária e politiqueira da direção de prova, tá? Encerrando a prova antes do seu final e tirando uma provável vitória do Ayrton Senna. A vitória ficou com o Alan Prost. E ali, né, nos bastidores da minissérie, mostra ele frustrado, irritado, chateado. O chefe da equipe vem conversar com ele. Não, entenda que o que você fez foi muito importante, foi essencial. Nós, como equipe, estamos no caminho certo. Ano que vem, tá, estaremos melhores. Tá? Mas na cabeça dele, ele já tinha sido convencido por terceiro também, tá? A Toleman já era pequena demais para ele. Então, no corte, aí teve um bom trabalho de montagem também, né? De edição, de montagem e tudo mais. No corte seguinte, ele já está na casa do dono da Lotus, tá? Fechando com a Lotus. Aí vem uma corrida emblemática, vem de fato a primeira vitória dele na Fórmula 1 GP de Portugal, 1985. Na minha opinião, a melhor performance dele no traçado molhado, tá? Melhor até do que Mônaco, porque ali ele dominou as ações de ponta a ponta sem dar trela para ninguém, metendo volta praticamente em todos os pilotos, tá? E tendo que lidar com um problema sério de freio também, né? Então, corrida emblemática, a primeira vitória dele em Mônaco, tá? E daí, óbvio, suavemente, né, nessa questão de trabalhar a ambição do personagem, já há um corte para 1986, premiação de fim de ano e tudo mais. Primeiro encontro ali com o Alan Prost. Aliás, eu gostei do intérprete do Alan Prost. Qual é o nome dele ali? Matt Mella.
um ator francês que interpretou Alain Prost, mandou muito bem, já vou chegar nele. Então, naquela mesma confraternização de final de ano, em 1986, ele já demonstrando insatisfações com a equipe, e mesmo que a equipe Lotus fechando com o motor para ter motor Honda no ano que vem, tá? O mesmo motor da campeã de 86, que foi o Williams, tá? Outro corte, ele já está ao lado do Ron Mendes, partindo para o Japão para conversar com o Soichiro Honda, né, o CEO, fundador da Honda, para convencer o Soichiro a trabalhar com a equipe McLaren também, porque a McLaren naquela época estava montando uma equipe ali com dois dos melhores pilotos daquela ocasião, Ayrton Senna e Alain Prost, né? E tá, vamos lá e trabalha até aquele fato estranho que aconteceu em Mônaco, em 1988, que ele estava liderando de ponta a ponta, estava tranquilo e calmo, parecia que queria dar uma volta lá na Prost, né? E se desconcentrou, bateu. E, aliás, o período da McLaren muito bem retratado, porque foi a equipe onde ele foi vencedor de fato, né? Tá? E primeira vitória em Interlagos, muito bem, vitórias do Japão, título do Japão, a polêmica de 1989, aliás, o trabalho feito aqui para retratar a rivalidade dele com Alain Prost foi muito bem feito também, tá? Gostei, tá? Porque na minha opinião, não foi a maior rivalidade da história da Fórmula 1, tá? Não foi somente a maior rivalidade da história da Fórmula 1. Ayrton Senna e Alain Prost foi a maior rivalidade até hoje no esporte a motor. Pode juntar todas as categorias, tá? Não tem, na minha opinião, não houve duelo, não houve rivalidade maior. Tá certo? Talvez já visto os americanos lá, fechadinho no mundinho dele, pode até discordar, mas pra mim não, tá? Porque dois pilotos de altíssimo nível, fora de série, formidáveis, excelentes, tá? Então, a série trabalha muito bem isso, tá? Essa rivalidade, esse confronto, esse desagrado, o Ron Dennis, muito bem interpretado por um ator britânico chamado, qual é o nome do ator britânico? Patrick, né? Gostei dele, tá? E trabalhando essa coisa da ambição, tá? Querendo mais, não se concentrando um pouco, aí pula ali, tem ali 1993, festa após vitória de Interlagos, né? E o Ron Dennis resignado, né? Já aceitando que o Senna não vai mais ficar na McLaren, porque todo piloto campeão que se preze que é um carro campeão, né? E Costa já está ele guiando o carro da Williams, né? Foi a última equipe dele antes de vir a falecer. Ter a sua vida tirada, né? Vamos lá. Então, a questão da ambição, o seriado trabalha muito bem. Os relacionamentos, tá? Principalmente com as mulheres, tá? Vamos começar pela família. O Marco Ricci, experiente ator Marco Ricci, interpretou o Milton. John Milton, pai dele. Pô, gostei dessa escolha. Pô, o Marco Ricci, ele é um ator extremamente competente, se entrega e manda muito bem nos trabalhos que faz, né? A atriz também que faz a Dona Neide, né? A mãe do Ayrton também mandou muito bem, a Suzana Ribeiro, gostei dela, tá? Gostei dela, tá? A Viviane Senna, que aparece pouco, não aparece tanto, né? Mas é interpretada pela Camila Mandela, acho que é isso, Camila Mandela, tá? E aí, os relacionamentos amorosos que ele teve, né? Tem um livro aqui que eu vou mostrar depois que mostra que ele teve muitos relacionamentos, né? Longa duração, pouca duração, mas a minissérie, para não ficar uma coisa muito grande, muito, sabe, tá? Comprimiu em 3, né? Pegou ali 3, né? O primeiro deles, a Lília Vasconcelos, que quando o Senna decide sair do Brasil para a Europa, ela viaja com ele, os dois foram realmente casados, né? Foi o único casamento de fato que o Senna tinha, eles viveram matrimonialmente lá na Inglaterra e tudo mais, né? A Alice Wegman foi a intérprete da Alice, eu gostei dela, acho que dos relacionamentos que a série mostra, o que melhor foi trabalhado, melhor desenvolvido, foi esse com a Lília Vasconcelos, tá? Eu vou tomar um cuidado aqui de não ficar fazendo comparação sobre o que realmente foi fato, o que realmente foi ficção, que a série trabalhou, porque se eu fizer isso, o vídeo vai ficar extremamente longo. Então vou me basear naquilo que a série falou, tá? Aí o outro relacionamento que é explorado aqui, evidentemente, não poderia faltar,
foi com a Xuxa. Eu acho que a Pamela Tomé na caracterização ficou muito parecida com a Xuxa, tá? Parecida demais com a Xuxa, tá? E a minissérie dá a entender que o relacionamento com a Xuxa foi mais profundo, né? Porque tem até cena de nu, né? De nu explícito ali, sabe? Então, sabe? E num grau lá embaixo, com apenas uma única mísera cena, vem a Adriane Galisteu, né? Interpretada pela atriz, caramba, tava com o nome dela, a Júlia Forte, tá? Num grau muito lá embaixo, só apareceu numa única cena e olha lá, né? Isso aconteceu porque a família Sena, pelo que eu fiquei sabendo, ela não queria, quando os produtores foram lá, né, falar como é que seria o seriado e tudo mais e tal, a família Sena queria que a Adriane Galisteu nem aparecesse na série. Já começa, não queriam que a Adriane Galisteu fosse limada da série, tá? E aí o pessoal da equipe de produção bateu de frente com a família Sena, não tem como, mas em compensação, mas, né, uma única mísera cena que ela aparece, né? Enfim, sabe? Vou dar rapidamente o meu ponto de vista em relação a isso. Acho isso de uma... tudo bem, sabe? Já se passaram 30 anos, não, porque a Adriane Galisteu no ano seguinte pousou numa pra Playboy, pousou numa pra Playboy, opção dela, tá? Recebeu o convite, escreveu um livro sobre, né? Sobre os mais de 400 dias que ela teve de convívio com Senna, namorando Senna, né? Sabe? Mas também desenvolveu o seu lado artístico, foi apresentadora de televisão, ainda né? Parece que ela apresenta o reality show a Fazenda na Record. O seu lado empresarial, ou seja, desvinculou a imagem dela da do Senna, enfim, sabe? Eu sou daqueles que eu acho o seguinte: todos nós temos as nossas virtudes, as nossas qualidades, e também na contrapartida temos nossos erros, as nossas falhas. Eu acho que a grande habilidade que poucos seres humanos têm é de saber minimizar as falhas e os defeitos para maximizar as virtudes e as qualidades, tá? E, enfim, a família Sena fica tendo essa postura de santinho do paoco, sabe? Não sei pra quê, não sei pra quê. Se não é, quando não é pra pegar no pé da Galisteu, tá? Querem que o Senna seja retratado de forma messiânica, coisa que a série também não fez. Tá? O lado messiânico do Senna aqui é bem pouco. Não é grande não, né? Se preocupou mais em mostrar o ser humano, né? Sabe? Às vezes partiu um pouco para uma coisa meio melancólica demais para meu gosto, mas tudo bem. Nada que atrapalhasse a experiência de assistir a série, tá certo? E é isso, cara, sabe? A família Senna, desculpe, passa um papel, assim, uma sensação de ser hipócrita, demagogo, santinho do paoco, sabe? Não sei pra quê, tá? Batalhar, brigar aí pro museu do Ayrton Senna, né? Já faz 30 anos que o Ayrton morreu, isso ninguém faz, né? Tá? Mas ficar interferindo nos trabalhos audiovisuais e tudo mais em relação ao querido irmão, né? Então usufrui dele até hoje, com todo respeito, de forma legal, o Instituto Ayrton Senna, né? Ganha os royalties lá pelo uso na exploração de imagem do Senna, do personagem Seninha e tudo mais, né? Enfim, sabe? Então, e o grande legado deixado pelo Senna não é nem o Instituto. Tá? O Instituto não levanta escola, não levanta creche, não fornece material escolar, nem nada. Apenas pega o dinheiro ali para desenvolvimento de profissionais altamente capacitados, né? Professores e tudo mais, né? E aí participa do processo seletivo ali de licitações, junto à rede tanto estadual quanto municipal, né? Praticamente faz assim um processo de privatização dos conhecimentos dele para a rede de ensino, né? Então não levanta escola, não levanta creche, não fornece material escolar, nada disso, tá? O verdadeiro legado está principalmente no que as pessoas na internet fazem. Muitas páginas em diversas redes sociais que enaltecem os feitos do Senna. Aí está o verdadeiro legado, né? Depois da morte dele, os pilotos que surgiram, né? Lewis Hamilton, Fernando Alonso, o próprio Schumacher ainda competiu ali com ele e tudo mais, né? Enaltecendo o que ele foi. Então é isso aí, está o verdadeiro legado, né? Mas enfim, essa parte aqui do relacionamento, tá num grau praticamente zero, a Adriane Galisteu. Tá? Gostei mais da importância que deram para a Lília aqui e a Xuxa, né? Até porque o negócio com a Lília, os dois viveram maritalmente e tudo mais, então dá para fazer um material mais bacana. E a Xuxa, né? Me pareceu uma coisa artificial, mas rolou, né? Aconteceu.
tá? Gostei do cara que interpreta o Galvão Bueno, tá? Peguei o nome dele aqui, gravei o nome dele aqui, qual é o nome dele, deixa eu ver. Ele não se preocupou, tá, em fazer a voz do Galvão Bueno, que é uma coisa inimitável, mas pegou os maneirinhos, os trejeitos e tudo mais, tá? Mandou muito bem, né? Sabe? Eu não cheguei a anotar o nome dele aqui, tá certo? Mas agora eu perdi o nome dele do rapaz, tá? Mas eu gostei do intérprete dele, do intérprete dele, mandou muito bem, tá? Tem aqui a presença o Senna deu uma entrevista uma vez dizendo que o maior adversário que ele teve, juntando todo o período dele, kart, fórmula de acesso à Fórmula 1, própria Fórmula 1, foi um piloto inglês chamado Terry Fullerton, que ele conheceu na época que ele foi para a Europa correr de kart, tá? E o Senna bateu na trave nos títulos de kart, né? Enfim, simplesmente quando foi para a Europa disputar Mundial e tudo mais. O Terry Fullerton aparece aqui no seriado, eu achei essa minissérie, eu achei muito bacana ele aparecer, tá? Achei bacana, por exemplo, para efeito de liberdade artística e tudo mais, né? Não sei, eu acho que por uma criação, né, do personagem, né? Aparece ali um dono de bar, né, de um boteco e tudo mais, que ele é fã do Ayrton, né? Ele tem um filho que curte brincar com os amigos de carrinho de rolemã, então toda vez que tem corrida, né, eles param tudo que estão fazendo, a televisão do bar e tudo mais, enfeitada de cor, verde e amarelo para assistir a corrida, então eles tiveram uma participação enorme como uma audiência ao Senna, né? Nesse processo, eu achei muito bacana esses dois personagens terem sido criados ali, né? E o menino se tornou fã do Ayrton, né? E é uma das várias pessoas que mandam carta para Ayrton, né? Então até há uma espécie de crossover ali, o Ayrton conhecendo o menino, né? E através dali, né? O seriado dando inspiração, pontapé inicial para Viviane, após a morte dele, criar um instituto Ayrton Senna, tá? Então, achei bacana isso, tá? Uma coisa que eu não gostei, que eu não achei bacana, foi a criação de uma repórter aqui, uma jornalista chamada Laura, tá? Acho que é Laura, tá? Interpretada pela atriz Caia Soledário, né? Caia Escoledário, né? Eu já vi essa atriz no filme, num dos filmes dos Piratas do Caribe, tá? Na franquia Maze Runner. Ela é uma personagem fictícia, uma repórter que foi incluída ali, sabe? Para tentar dar um ponto de vista do lado jornalístico da coisa, mas eu não achei muito interessante a personagem dela. Até certo ponto, achei chata, parecia mais blogueira do que jornalista, tá? A questão não é se a atriz é boa ou má atriz, a concepção da personagem, a criação da personagem não foi legal, não ficou bacana, tá certo? E estamos falando de uma época também que dava para contar nos dedos quantas mulheres, praticamente na década de 80, 90, não tinha muitas mulheres repórteres cobrindo a Fórmula 1, tá? Isso é uma coisa que ocorreu mais agora, nos anos 2000, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para jornalistas como a Juliane Serafori, do Grupo UOL, e a Mariana Becker, do Grupo Band, do Grupo da Bandeirantes, eu percebo no semblante das duas, quando elas estão de frente para a câmera falando, que elas realmente gostam do assunto e procuram dar credibilidade às informações que elas passam, tá? Quando eu vejo essa personagem fictícia, Laura, aparecendo, eu não tenho essa sensação. Então foi uma personagem que foi mal inserida, não acrescenta nada para a narrativa da minissérie, e se ela não existisse não faria a menor falta, tá? Entendeu? Eu poderia trabalhar com o Reginaldo Leme, alguns outros repórteres que estavam ali, que também sabem falar inglês, entendeu? Já que a preocupação foi internacionalizar a série, não deixar ela brasileirada demais, então, cara, não precisava fazer isso. Podia pegar um repórter que realmente existiu, né? E tem um fotógrafo famoso ali, eu acho que é o Sultan, ele aparece na minissérie, né? Fotografou muito Senna, né? Eu acho que é o Sultan o nome dele, enfim, tá? E, bom, basicamente eu acho que eu falei muita coisa aqui, tá? Gostei da série com algumas ressalvas, tá? Que eu já falei aqui, tá certo? E algumas coisas, evidentemente, tá? Muitas coisas boas, muitas coisas bacanas ficaram de fora. Ah, uma falta que eu senti aqui, tá? Foi a do Nuno Cobra, o preparador físico dele, tá? O Senna
fez a sua primeira pontuação numa corrida de Fórmula 1 em 84 na África do Sul, né? Ganhou seu primeiro ponto da Fórmula 1. Na volta de desaceleração não tem imagem, mas o próprio Reginaldo Leme e Galvão Bueno relatam que ele encostou o carro na grama. Os dois foram lá ajudar o Ayrton a sair, porque ele não conseguia mover um músculo do corpo. Tava com espasmo muscular, principalmente o ombro, todo arregaçado, levado para o hospital, tá certo? E aí o Ayrton Senna se deu conta que ele não tinha preparo físico para ganhar um carro de Fórmula 1, que ele precisava cuidar disso. E aí a importância do Nuno Cobra, né? E não só cuidou da preparação física dele, como num trabalho de oxigenação do corpo, também desenvolveu a parte cardiovascular dele, né? Enfim, e tem falar que dizem que houve um trabalho espiritual e tudo mais, né? Enfim, e os dois se tornaram grandes amigos, tá? E, então, além um pouco da bola fora, com o tratamento que dão ali a Galisteu, tem a não inclusão do Nuno Cobra aqui. Chega até a mostrar o Senna, né, na minissérie, treinando, correndo, fazendo culpa, mas não tem a participação do Nuno Cobra. Talvez, não sei, mas minha opinião, tenha sido a prisão do Nuno Cobra em 2017 acusado de assédio sexual, tá? Talvez tenha sido isso que fez a equipe de produção tirar o Nuno Cobra até. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo nesse mundo do falso politicamente correto, tá? Então, a Adriane tem a sua participação pra lá de minimizada e o Nuno Cobra não aparece. Mas o Nuno Cobra, ele foi uma influência positiva na vida do Ayrton Senna, tá? Eu acho que ele deveria aparecer. E algumas das coisas que legais, bacanas, né? Como se tomou a decisão de colocar uma jornalista fictícia, tá? Pra ser ali o olho da imprensa, né? Na carreira do Senna e tudo mais. Algumas coisas bacanas ficaram de fora. Por exemplo, o primeiro teste dele na Fórmula 1, que foi pela Williams, tá? Tava lá o Reginaldo Leme com um cinegrafista em Donington Park, registrando esse momento, tá? Ele fez outros testes também com McLaren, Brabham, Toleman, mas esse aqui foi o mais emblemático, né? Tem registro disso aqui, então não mostrou isso aqui, tá? Muita coisa bacana mesmo, tá? A primeira vitória dele em Mônaco, 87, tá? Partindo para 1993, que é uma minissérie nerfou essa temporada de 1993, nerfou, não aparece, não tem. 93 foi um ano tão emblemático para ele, tá? Em termos de performance, em termos de performance, na minha opinião, o melhor ano dele foi em 91, tá? Começou com o melhor carro, depois a Williams cresceu e veio, e aí ele teve que administrar a liderança, teve que administrar essa defasagem, esses tantos de desequilíbrio de defasagem técnica em relação ao Williams, e foi brilhantemente campeão, tá? Mas 93 foi um ano emblemático, né? Teve a vitória do Brasil, que ele não era favorito, teve a primeira volta em Donington Park, né? Pela famosa volta em Donington Park, tendo ele se consolidando como rei de Mônaco, tá? Então, sabe? E o lance com o Alan Prost na última corrida lá na Austrália, em Adelaide, a última vitória dele na Fórmula 1, enfim. Teve muita coisa que é bacana de deixar de fora, e 93 foi o ano que ele conheceu a Adriane Galisteu, né? Então, se mostra, se preenche o ano de 93, obrigatoriamente tem que mostrar a Adriane Galisteu. Então, para não desagradar a família, né? Não sei, na minha opinião, tá? Então, e por falar em Rei de Mônaco, um episódio que eu mais gostei foi o episódio 2, que fala, na tradução literal para o português, pertencimento, tá? O Senna tentando provar a si próprio e aos demais que estão ao redor dele que ele faz por merecer estar ali, que ele faz parte daquele clube, né? Então foi um episódio que mostra a transição dele da Fórmula 3, quando tem uma disputa ferrenha ali com o Mark Brundle, tá? Certo? Para a Fórmula 1, quando ele está guiando na Austin, principalmente em Mônaco, né? O episódio tem aquela liberdade artística de mostrar que ele catou uma duquesa, não sei das quantas, lá em Mônaco, mas enfim, tá? Não falei nada que atrapalhe a experiência de assistir a minissérie, né? Mas foi o episódio que eu mais gostei. Pertencimento, tá? Foi a realização dele como piloto e o crescimento dele também como ser humano, como homem, tá? É isso, gente. Eu acho que falei tudo que podia falar aqui, tá?
Eu vou dar duas dicas aqui, para quem, uma dica literária, esse livro aqui que a minha esposa no final do ano agora me deu de presente, para que consigam ver, é o livro do Ernesto Rodrigues, tá? Ayrton Senna, o herói revelado. Esse livro aqui, na minha opinião, é a biografia definitiva da carreira dele. Tá? Foi lançado em 2004, 10 anos depois da morte dele. Agora, em 2024, foi feita uma reedição com 60 novos depoimentos. Então, aumentou a página aqui para 495 páginas. Tá? E o Ernesto Rodrigues mandou muito bem. O escritor Ernesto Rodrigues mandou muito bem. Na minha opinião, nenhum jornalista que cobriu a Fórmula 1 na época da Ayrton Senna contestou esse livro aqui. Isso é uma biografia definitiva desse cara. Eu já tinha lido esse livro quando ele foi lançado e agora eu recebi de presente de final de ano da Patrícia, na qual eu fico muito grato. Tá? Tem até no verso dele aqui, tá? Um depoimento do Reginaldo Leme. Tá aqui. Então, o Reginaldo Leme fala que quando começam a fazer perguntas minuciosas sobre o Senna, aquelas perguntas que eles têm que vasculhar a mente dele lá, buscar no fundo do baú, ele fala, olha, posso te dar um conselho? Leia o livro do Ernesto Rodrigues, tá? Muito bom, tá? Na minha opinião, a biografia definitiva do cara, tá aqui, tá? E tô com outro aparelho celular aqui, no audiovisual, tá? Depois que o Senna morreu, depois que o Senna faleceu, teve muitas biografias que foram lançadas, né, sobre ele, lá nos anos 90, VHS, depois passou para DVD, tá aí, tá. Em 2010, eu fui assistir com um camarada meu, tá, um documentário sobre a vida dele, tá, um documentário da carreira dele, tá, foca muito na carreira dele, tá. Marcelo Cabral, um grande abraço se estiver assistindo. Esse documentário é Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Tá aqui, ó, tá, 2010. Na minha opinião, o melhor documentário sobre ele, tá certo? Procure aí no serviço de streaming de vocês, que vale a pena, tá? É um documentário lançado em 2010 que conta a trajetória da Ayrton Senna na Fórmula 1. É uma coprodução de França, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. O longa foi produzido pela Walk Title em parceria com a ESPN Filmes e foi distribuído pela Universal Pictures, tá? A direção é do Asif Kapadia, que é um indiano, tá, radicado no Reino Unido. Tá? Então procure aqui Senna, o herói. Como é que é? Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Tá? Na minha opinião, o melhor documentário sobre o Senna. Tá? Bom, essa minissérie achei bacana, achei legal. Muita coisa ficou de fora, infelizmente. Tá? Mas se ela causou, principalmente naqueles que nasceram depois da morte do Ayrton Senna, tá? Causou o desejo de ir procurar se informar sobre Ayrton, né? Tem muita gente que nasceu, ouviu falar do Ayrton, mas não se interessou, porque não gosta de corrida e tudo mais, mas já ouviu tanto falar do Ayrton, né? Se essa minissérie causou efeito nessas pessoas de ir procurar, se informar, de saber quem foi Ayrton Senna, sabe? Ir no YouTube, se tiver paciência, assistir uma ou outra corrida na íntegra, ou pegar reportagens com declarações feitas por ele, as entrevistas que ele participou, sabe? A visão dele de mundo, o que ele pensava do próprio país, tá? Se isso incutiu isso nessas pessoas, então essa minissérie tá de parabéns, tá? Mesmo ela não sendo uma coisa que eu considero maravilhosa em relação ao Senna, então pelo menos ela pode incutir, fazer as pessoas irem nas outras mídias, buscar informações maiores sobre o Ayrton Senna, né? E só para fechar, ficou de fora o motivo do Ayrton Senna tremular a bandeira amarela, a bandeira verde e amarela, a bandeira brasileira, né, nos autódromos. Foi justamente em 1986, na quarta vitória da carreira dele, GP de Detroit, tá? Um dia após o Brasil ser eliminado pela França na Copa do Mundo do México. Os mecânicos da Lotus, a maioria franceses, ficaram zoando com a cara dele, tá certo? E ele, entendendo a importância que o futebol tinha na vida das pessoas, ele venceu a corrida e na volta de desaceleração, ele pegou a bandeira com o torcedor e aquele gesto virou uma marca registrada ligada ao Ayrton Senna e passou a fazer com que a idolatria dele perante o público brasileiro, começasse a surgir
e não parasse de crescer, tá? Então foi marcante, né? E do lado político, né? A gente ia ter ali o nosso primeiro presidente eleito depois do regime militar, mas aí teve a morte do Tancredo e tudo mais, tá? Então tudo isso, a morte do Tancredo, a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, do México, e a vitória no dia seguinte da derrota do jogo, do Senna em Detroit, tudo isso aconteceu ali, ó, pum, praticamente na mesma semana, tá? Então, tá? Então, sem querer, talvez o Senna, a partir daqui, ele começou a construir a idolatria dele perante o povo brasileiro, e isso a minissérie também não mostrou, tá? Mas é isso, chega, já tem chegando a 40 minutos, gostei da minissérie, poderia ter sido melhor, mas valeu, e até hoje eu sou grato a esse cara por continuar assistindo corrida de Fórmula 1, tá? Eu não vi o Pelé jogar, mas eu vi o Senna pilotar. É isso aí, um grande abraço.